Agora é hora do MGR na Política. Todas as quintas você acompanha os bastidores e as notícias mais importantes da política mineira. Assuntos que interferem diretamente na sua vida. 7h18, Minas corre contra o tempo para resolver o problema da dívida bilionária com a União. São 160 bilhões de reais. Uma parcela de 500 milhões vence no dia 20 de dezembro, daqui a pouco, né? Mas o Estado quer suspender esse pagamento. A saída encontrada é aprovar na Assembleia o projeto de adesão ao regime de recuperação fiscal. Mas a oposição é contra. O repórter Vinícius Rangel está na Assembleia, tem outras informações ao vivo. Olá, Vinícius, boa noite. O que falta para o projeto entrar em votação? Elair, boa noite para você e a todos que acompanham o MG Record. Agora não está faltando quase mais nada, viu, Lai? Isso porque hoje se esgotou o prazo de discussão do tema na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aqui da Casa. A gente tem acompanhado, né? As discussões estavam muito acirradas, a oposição fazendo uma obstrução grande. Ontem nós mostramos aqui no MG Record que foram apresentadas quase 1.700 emendas ao texto inicial, né, do regime de recuperação fiscal. Todas essas emendas foram rejeitadas. Hoje à tarde, o relator do RRF na comissão, o deputado Zé Guilherme, ele apresentou um substitutivo para quê? Para que seja garantido, expressamente garantido no projeto do regime de recuperação fiscal, que haja recomposição salarial para os servidores durante a vigência do regime, né? A gente já estava acompanhando essa polêmica também, os servidores falando que ia ter congelamento de salários, o governo falando que estava garantido aí 2 reajustes de 3% ao longo de 9 anos. Então agora, pela comissão, foi colocado um texto lá falando, olha, todo ano, todo servidor, toda categoria vai sim ter pelo menos a recomposição salarial pela inflação. Bom, o que fica agora? Na semana que vem a comissão vai fazer uma nova reunião e nessa reunião esse parecer, esse texto final deve ser aprovado. Sendo aprovado, ele vai para a mesa diretora e fica a critério do presidente da casa colocar em votação no primeiro turno. Isso vai ser uma prova no plenário aqui da casa, porque não é consenso entre os deputados da base governista, Laí, de que o regime tem que ser aprovado. Isso até umas 2 semanas estava sendo ventilado de uma forma muito forte aqui, mas depois da proposta do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, para dar um jeito aí na dívida, sem precisar aderir ao regime, então isso ganhou um pouquinho, né, deu menos força para a aprovação. Os deputados, principalmente da base, estão preocupados. Como é que vai ficar as contas do Estado para o ano que vem? Principalmente porque é ano eleitoral, muito deputado vai fazer campanha nas suas bases, na sua cidade, alguns até se candidatam para a prefeitura. Então, eles têm medo aí do que o regime pode ocasionar, principalmente nas prefeituras, no ano que vem. A oposição segue firme, falando que tem como conversar, tem como pedir ao governo um prazo maior para essa negociação, tem como pedir ao Supremo Tribunal Federal para prorrogar esse prazo de 20 de dezembro, é uma liminar que o Supremo deu, e o governo está falando que está olhando, está acompanhando, chegou a pedir à Advocacia Geral da União para ver se consegue ajustar esse prazo, mas no Supremo Tribunal Federal não fez o pedido formal. Então a gente vai acompanhando por aqui, semana que vem é reta final na comissão e logo depois vamos ver como é que vai ficar no plenário essa situação, que a gente sabe. Precisa de uma solução, né, Laí? Porque devendo tanto, 160 bilhões de reais não dá. É muito dinheiro, é uma dívida impagável. Se não houver uma negociação, o Estado não caminha. Obrigado, viu, Vinícius, pelas informações ao vivo. Eu converso aqui agora com o líder do bloco governista na Assembleia, deputado Cássio Soares, a quem eu agradeço mais uma vez. Boa noite. Boa noite, Laí. Boa noite, bem? Uma satisfação estar aqui com vocês. No meio do furacão, né? As últimas semanas não têm sido de pouco trabalho, não, né? Tá difícil a situação. Estamos aqui para isso, gostamos dessa atuação, gostamos desses desafios e queremos poder atender bem o nosso Estado. Eu já vou te perguntar, deputado, o seguinte: da forma como está esse projeto do RRF, ele será alterado? O governo vai aceitar as sugestões apresentadas pelo presidente do Senado, também mineiro, Rodrigo Pacheco, ao presidente Lula, uma alternativa ao modelo apresentado pelo governo do Estado? Olha, o governador Romeu Zema já aceitou em reunião na semana passada, quando foi convidado para estar em Brasília com o senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso. O senador colocou na mesa essa proposta, essa ideia alternativa para tirar Minas desse problema fiscal. E o governador saiu de lá aceitando a proposta colocada como uma proposta boa para Minas Gerais. Agora nós estamos na questão do prazo
que temos dado pelo STF, que é 20 de dezembro, ou seja, nós estamos a 3 semanas de um desfecho. Porque, para as pessoas entenderem em casa, o Estado não paga hoje a dívida depois de uma negociação intermediada pelo STF. A partir do dia 20 de dezembro, terá que pagar, se não houver uma prorrogação disso. Exatamente. Minas deve 160 bilhões para o governo federal. Todos os meses pagava essa dívida há algum tempo atrás. Aí houve uma ação judicial em que o STF disse, tudo bem, Minas Gerais, você está desobrigado de pagar a dívida até que se discuta ela dentro de um prazo. Esse prazo vence agora dia 20 de dezembro. Daí o drama. Exatamente. Vencendo esse prazo e nós não tendo nenhum tipo de desfecho, Minas Gerais volta a pagar a dívida, que significa uma parcela mensal de 1 bilhão e 400 milhões hoje, mensal, o que vai acarretar em problemas financeiros para o Estado consideravelmente, como o salário de servidores, investimentos que deixaram de acontecer, e nós temos esse drama. Então, até 20 de dezembro, nós temos um encaminhamento dado pelo governo federal, com o governo do Estado, pedindo um prazo maior ao STF para que esse acordo possa ser construído. Aí sim, nós vamos ter uma solução talvez melhor. O governo está otimista de que o STF vai aumentar esse prazo. Sem sombra de dúvida, porque nós estamos falando de credor, que é o governo federal, o devedor, governo do Estado, e os dois estando de acordo de prorrogar esse prazo, é bem factível que o STF concorde com um prazo maior. Deputado, nós preparamos algumas telas para você de casa entender quais são os pontos desse modelo alternativo que foi entregue ao presidente em mãos, o presidente Lula, pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Aliás, o presidente da Assembleia também participou, Tadeu Martins Leite, participou desse encontro com o presidente Lula. São medidas como a federalização de empresas estatais, como, aí, está na sua tela aí, como a CEMIG e Copasa. Seria uma proposta de solução da dívida do Estado. Temos lá, hoje, o RRF. Essa seria uma solução para alternativa ao RRF atual, tá? Para ficar bem claro. Primeiro ponto, federalização das empresas estatais. Então, a União passaria a controlar CEMIG, Copasa, Codemig, com opção de recompra pelo Estado em 20 anos. Isso já está... O governador Zema aceitaria dessa forma? Sim, ele saiu da reunião com o senador Rodrigo Pacheco, aceitando essa proposta. E qual é a premissa dessa proposta? O porquê disso? Minas deve 160 bilhões. A proposta do senador Rodrigo Pacheco é de que Minas quite 50% dessa dívida de imediato com ativos, não com dinheiro especialmente, porque Minas não tem. Mas 80 bilhões serão quitados através da ação em pagamento das ações das empresas estatais Codemig, CEMIG e Copasa. Também o acordo de Mariana, que caberia a Minas Gerais receber, que dá algo em torno aí de 30 bilhões. Não sei o valor ainda. Tem até uma tela aí que a gente pode explicar também, que vamos aguardar. Mas a lógica é essa. Chegando a 80 bilhões de abatimento da dívida, o restante dos 80 bilhões seriam parcelados em 10 anos, com juros menores, de modo que ao final de 10 anos nós teríamos a liquidação da dívida, ou seja, Minas não deveria mais ao governo federal ao final. Coloca, por favor, por gentileza, aí, essa cessão de direitos creditórios com mineradoras. É o que o senhor estava dizendo, né? Tem créditos de ações e de acordos firmados depois das tragédias que aconteceram em Minas. Isso seria repassado ao governo federal, como forma de pagamento para amortizar essa dívida. Exatamente, desde que o governo federal pegue esse valor e reinvista em melhoria de vida para a população mineira. Eu já ia perguntar isso, porque esse dinheiro é para ser reinvestido nas populações que foram diretamente atingidas. Exatamente. Tem esse compromisso também. Tem esse compromisso. O governo federal deve investir em Minas, nos municípios atingidos. O valor que couber atingidos. do caso de Mariana especialmente, que é aquela desastre, aquele crime da Samarco lá, seja revertido para investir em Minas Gerais, em estradas, em reparação ambiental, seja da forma como que for melhor. Terceiro ponto, por favor, na tela. Vamos ver. Antecipação de créditos da Lei Candir. Quer dizer, os créditos que o Estado deveria receber seriam repassados ao governo federal? Exatamente. Minas tem a receber da Lei Candir mais de 8 bilhões, só que em parcelas ao longo dos próximos 10 anos. Eu não sei exatamente. É uma lei antiga, né? É uma lei antiga, mas isso seria antecipado. Fala, olha, eu tenho para receber do governo federal esses 8 bilhões nos próximos 10 anos, não sei quanto tempo. Então, isso também entraria como uma forma de abatimento
da dívida desses 80 bilhões iniciais. Como é que base e oposição na Assembleia viram esse projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco? Olha, claro que todos viram como uma possibilidade de solução, inclusive o governo do estado também considera essa possibilidade de solução, dado que ao final do prazo de 10 anos a dívida seria liquidada. Mas é claro que temos que vencer agora tempo e temos que vencer também as questões burocráticas e legislativas. Para tudo isso acontecer, o governo federal, a Secretaria do Tesouro Nacional precisa dar uma concordância e também projetos precisam ser votados, tanto no Senado, na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa. E como é que está essa relação com o governo federal para essa concordância em relação a esse projeto alternativo? Laí, a decisão política ela está tomada. O presidente da República, quando foi questionado e perguntado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concordou, disse e deu a determinação para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pudesse prosseguir com a proposta. Agora nós temos uma reunião que será decisiva no próximo dia 7 de dezembro. O senador Rodrigo Pacheco já anunciou, o governo do estado participa, a Assembleia, através do nosso presidente Tadeu, também deve participar. Em Brasília? Em Brasília. O governador Romeu Zema participará? Possivelmente participará. O governo do estado é parte, é fundamental que participe e acompanhe essas tratativas para que a gente possa resolver de vez. Tem mais uma tela? Se não me engano, aí, criação de um novo refis para os estados. A União faria um novo programa de renegociação de dívidas fiscais com descontos e prazo de até 144 meses. Porque a situação que chama atenção são os juros, né? Aliás, é um problema econômico grave do Brasil há muitos anos. Juros altíssimos. E isso dificulta a negociação, encarece a dívida. Exatamente. O governo federal colocou o indexador da dívida alto, o que faz com que o governo hoje, até quando pagava as parcelas da dívida, quando pagava apenas juros e não amortizava a dívida, ou seja, é uma dívida eterna do jeito que está. Então nós temos que, tanto a Assembleia, quanto câmaras municipais, quanto Congresso Nacional, sempre votam projetos que tratam de refis. O que é o refis? O contribuinte, quando deve imposto, você chega lá e fala, olha, você que está me devendo imposto, eu vou te dar um desconto de 95% de juros e multa se você me pagar uma parcela à vista e o restante parcelado. Então isso, o senador Rodrigo Pacheco está propondo que o governo federal também pratique da mesma maneira com os estados que devem à União. Por que não? Normalmente se faz com empresas, com pessoas físicas e com os estados não, porque os estados hoje estão agonizando em situação fiscal, em queda de arrecadação e compromissos de melhoria de vida da população. Da forma com que está, infelizmente, não é possível levar adiante. Deputado, eu tenho certeza, eu vou pegar meu celular depois da entrevista, eu vou ver ali recados, como sempre, de servidores que estão, com toda a razão, preocupados. Eles terão congelamento de salários? Não. Nessa proposta alternativa também? Nenhuma, nem outra. O que houve de equívoco, talvez, na proposta que o governo do estado mandou inicialmente, foi discriminar que dos 9 anos de vigência do regime de recuperação fiscal, teria 2 reajustes, recomposições inflacionárias 2024 e 2028. O que não significa que nos outros anos não teriam. O que o governo disse foi o seguinte, objetivamente, nesses 2 anos terão. Então, gerou uma inconsistência, uma insegurança muito grande no servidor de que nos demais anos não teriam. Para isso, para ter essa recomposição, o Estado precisa ter recursos, precisa ter dinheiro. E pode ter certeza, todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais, os 77 deputados, eu posso falar porque estou lá no dia a dia, estão comprometidos com a questão de recompor o salário dos servidores, minimamente, que seja com a recomposição inflacionária, para que o servidor, o trabalhador, não sejam punidos. Eu vejo que é uma preocupação de base e oposição. Né? Sem sombra de dúvida. É uma questão de responsabilidade com Minas Gerais. E uma outra preocupação, investimentos do Estado, depois de aderir a esse plano alternativo. Como é que ficarão esses investimentos? Olha, Minas... Sobretudo em infraestrutura, estradas do Estado. Sem dúvida. Hoje, Minas está sem capacidade de investimento ou com uma capacidade muito pequena de investimento. O governador Romeu Zema tentando levar adiante aí as melhorias e nem sempre possui o recurso financeiro suficiente. Com essa questão financeira e fiscal equacionada, nós passamos a ter capacidade de voltar a investir, melhorar as estradas que nós estamos aí já cobrando há muito tempo, a saúde pública, que todas as unidades tenham condições de atender bem a nossa população, os doentes que precisam do serviço público de saúde, do SUS, tenham as melhores condições, as nossas escolas, para continuar termos qualidade
na educação das nossas crianças e jovens. O governo está otimista de que será aprovado nos próximos dias? Sem sombra de dúvida que não sejam nos próximos dias, com a prorrogação que a gente tem um tempo de fazer o melhor plano para Minas Gerais. Deputado Cássio Soares, líder do Bloco Governista, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui. Eu que agradeço. Um prazer.